O céu nublado de São Paulo parecia refletir o peso no peito de Otávio Ferraz. O empresário, conhecido por sua frieza nos negócios e precisão nos investimentos, agora tremia levemente diante da câmera de seu celular. Na tela, seu filho Lucas, de 6 anos, mantinha os olhos baixos, os ombros encolhidos, a boca trancada num silêncio que durava mais de 1 ano. Otávio suspirou. Ensaíra aquelas palavras dezenas de vezes, mas a voz ainda saía embargada. Quem ensinar meu filho a ler, herdará meu coração. Foi só isso. Nenhum texto decorado, nenhuma frase de efeito. Apenas um pai exausto, quebrado por dentro, tentando alcançar alguém que talvez conseguisse o que ele não podia, fazer Lucas voltar a se abrir para o mundo. O vídeo, simples e doloroso, viralizou em menos de 24 horas. Milhares de comentários surgiram, alguns céticos, outros emocionados, mas muitos genuinamente tocados. Era difícil não se comover com a dor crua de um homem rico que, com toda a fortuna, ainda assim não conseguia tocar o próprio filho. Se você também acredita que o amor pode transformar vidas, se inscreva agora no canal para acompanhar essa história inspiradora. Enquanto os celulares vibravam em todo o país, em uma cidadezinha do interior paulista chamada Itatiba, uma jovem garçonete secava a última xícara no balcão da padaria. Seus dedos, ligeiramente ásperos do trabalho, pararam ao ver a imagem congelada do vídeo. Clara Nogueira olhou fixamente para o rosto do menino. Coitadinho, sussurrou quase para si mesma. A avó de Clara, Dona Inês, tossiu baixinho da mesinha nos fundos, enrolada num xale de crochê. Ela era o motivo de Clara ainda estar ali, na cidade pequena, distante de seus sonhos. Desde que o coração começara a fraquejar, Clara largara a faculdade de pedagogia sem pensar 2 vezes, mas nunca deixou de amar os livros, muito menos as crianças. Era ela quem ajudava os filhos dos vizinhos com os deveres, quem contava histórias no coreto da praça aos domingos, quem lia com emoção, mesmo para quem ainda não entendia todas as palavras. Naquela noite, depois de guardar os talheres e fechar a padaria, Clara voltou para casa com o vídeo martelando na mente. Havia algo naquela frase, herdará meu coração, que não soava como uma promessa qualquer. Parecia um apelo, um pedido de socorro. Sentou-se à mesa da cozinha com um velho caderno de capa azul. Não tinha currículo impressionante, nem diplomas pendurados na parede, mas tinha vontade. E tinha esperança. Escreveu uma carta com o coração. Prezado Sr. Otávio, não sei se sou a pessoa certa. Na verdade, nem sei se o senhor vai ler esta carta, mas eu amo ensinar. E acredito que o amor ensina mais do que qualquer metodologia. Não quero sua fortuna. Só quero tentar. Dobrou o papel com cuidado, colocou no envelope e colou um selo com o pouco que ainda restava de troco no bolso. O nome do destinatário era fácil de achar. Otávio Ferraz estava em todos os jornais, sites e redes sociais. No dia seguinte, Clara deixou a carta no correio e foi trabalhar como sempre. Ninguém sabia, nem Dona Inês. No fundo, nem ela mesma sabia por que estava fazendo aquilo. Talvez por impulso, talvez por fé. Enquanto servia café para um senhor de boina e pão de queijo para um grupo de aposentadas, o envelope viajava pelas estradas do Brasil, levando junto um fio de esperança entre mãos desconhecidas. Ela jamais imaginava que, do outro lado da cidade, um homem solitário com o coração em pedaços receberia aquela carta e sentiria algo diferente ao tocá-la. Algo que não sentia há muito tempo, curiosidade. E talvez uma centelha de esperança. O sol nascia tímido entre as nuvens finas quando Clara atravessou a rua estreita de paralelepípedo, equilibrando a mochila surrada no ombro e os pensamentos pesados na cabeça. A cidade ainda bocejava, e o cheiro de pão fresco se misturava com o vento úmido da manhã. Já fazia 2 anos que ela acordava antes do galo cantar para abrir a padaria da esquina, onde trabalhava como garçonete e ajudante geral. Seu uniforme era simples, calça jeans, camiseta branca e um avental verde claro com o nome do estabelecimento bordado à mão. Delícias da Dona Nina. Atrás do balcão, Clara sorria para os clientes, servia os pedidos com gentileza e decorava, sem esforço, os hábitos de cada freguês. Mas por dentro, carregava uma saudade que doía. A sala de aula que nunca terminou, os livros que deixou de comprar, as provas que nunca fez.
Um dia eu volto para a faculdade, nem que seja com o cabelo branco, dizia para si mesma, sempre que via o antigo caderno de anotações em cima da cômoda. Tinha trancado o curso de pedagogia na metade. A avó, que a criara com sacrifício, começou a passar mal com frequência. Problemas no coração, pressão instável, cansaço que não cedia. Não havia quem cuidasse, nem dinheiro sobrando. Então Clara escolheu. Sem drama, sem lamento. Apenas escolheu cuidar de quem cuidou dela. Ainda assim, nunca se afastou do que amava. Aos sábados, reunia crianças na pracinha do bairro e contava histórias com livros emprestados da biblioteca municipal. Aos domingos, dava reforço escolar para 2 irmãos vizinhos, filhos de uma diarista que saía cedo e voltava tarde. Clara ensinava com paciência, como se cada letra fosse uma chave abrindo portas invisíveis dentro da mente das crianças. Você devia ser professora de verdade, disse uma vez a pequena Larissa, com os olhos brilhando. E quem disse que eu não sou? Respondeu Clara com um sorriso teimoso. Mas nem todos viam com bons olhos sua vocação. O gerente da padaria, seu Anselmo, frequentemente a criticava. Para de gastar tempo com essas crianças. Isso não paga boleto, menina. Ela engolia seco e seguia. Sabia que o mundo nem sempre valorizava quem educa com o coração. Naquela tarde, depois do expediente, Clara parou na calçada da farmácia para buscar o remédio da avó. O rádio da loja estava ligado em volume alto. E foi ali, em frente às gôndolas de sabonete e escova de dente, que ela ouviu a notícia. O empresário Otávio Ferraz postou hoje um vídeo comovente dizendo: "Quem ensinar meu filho a ler, herdará meu coração." O menino, de 6 anos, perdeu a mãe em um acidente e desde então não fala. O apelo já mobilizou educadores de todo o país. Clara ficou parada. O nome Otávio Ferraz não era estranho. Ela lembrava de reportagens sobre escolas de alto padrão, sobre doações e investimentos em educação. Mas ali, naquele apelo, não havia empresário. Havia apenas um pai. Chegou em casa inquieta. Dona Inês dormia no sofá com o ventilador ligado na potência mínima. Clara pegou o caderno azul na gaveta, rabiscou algumas frases, apagou, reescreveu. Não queria parecer pretensiosa nem ingênua. Queria apenas que ele entendesse que ela não queria nada além de tentar. Não falou com ninguém sobre a carta. Nem com sua melhor amiga, nem com a avó. Enviou o envelope com as mãos tremendo, como se estivesse apostando algo que nem sabia se tinha. Depois voltou à rotina como sempre fazia. Mas por dentro, uma semente tinha sido plantada e silenciosamente começava a germinar. Otávio sentou-se à cabeceira da grande mesa de madeira, no salão de reuniões. Diante dele, uma pilha de currículos encadernados com capas grossas, selos dourados e diplomas internacionais. Desde que o vídeo viralizou, seu e-mail fora soterrado por propostas de pedagogos renomados, psicopedagogos, neuroeducadores, linguistas, terapeutas, todos com títulos impecáveis, planos mirabolantes, argumentos técnicos, mas nada ali fazia seu coração bater mais forte. Lê-los era como consultar o manual de um carro, funcional, detalhado, mas completamente frio. Senhor Otávio, temos candidatas com doutorado em educação infantil em Harvard, disse Júlia, sua assessora de confiança, depositando mais 2 dossiês na mesa. Algumas propõem imersões sensoriais, outras sugerem métodos bilíngues. Tem até uma que aplicaria uma técnica de alfabetização sonora usada na Finlândia. Otávio respondeu apenas com um aceno de cabeça. Seus olhos, no entanto, não se moviam dos papéis diante dele. Estavam fixos em um envelope branco, simples, que destoava de todo o resto. Não tinha logomarca, nem impressão profissional. O papel era comum, a caligrafia levemente inclinada para a direita, com traços firmes, mas delicados. Abriu o envelope sem muita expectativa. Leu a carta em silêncio. Foi breve, mas sentiu o estômago revirar. Havia uma humildade ali que o desarmava. Nenhuma proposta revolucionária, nenhum currículo extenso, nenhum jargão técnico. Apenas uma frase que não saía de sua cabeça. Não quero sua fortuna. Só quero tentar. Otávio respirou fundo e recostou-se na cadeira. Júlia, chama essa moça para mim. Qual delas? Clara Nogueira. A da carta, a assistente hesitou. Senhor, ela não tem formação completa. Trabalha como garçonete numa padaria em Itatiba. Pelo que consta aqui,
Trancou a faculdade. Não tem experiência em escolas, nem nada próximo do que os outros candidatos oferecem. Eu sei. Otávio se levantou. E por isso mesmo quero conhecê-la. 2 dias depois, Otávio embarcou para o interior. Nada de comitiva, fotógrafos ou carros pretensiosos. Vestiu uma camisa simples, calça jeans e pegou a estrada. Precisava ver com os próprios olhos quem era Clara. Chegou à padaria no fim da tarde. O cheiro de pão de queijo e café forte invadia o ar. Lá estava ela, limpando uma mesa com movimentos ágeis, sorrindo para uma senhora que contava algo animadamente. Não o reconheceu de imediato. Atendeu-o como a qualquer cliente. Boa tarde. Vai querer o quê, moço? Otávio sorriu, surpreso com a naturalidade. Um café passado na hora. Sem açúcar. Ela anotou sem pressa, foi até o balcão e voltou com a xícara fumegante. Aqui está. Se precisar de pão fresco, acabou de sair. Clara Nogueira? Ela parou, franzindo o senho. Sim, sou eu. Por quê? Ele estendeu a mão. Sou Otávio Ferraz. Recebi sua carta. O rosto dela empalideceu. Por um instante o tempo pareceu congelar. O senhor veio até aqui? Vem porque sua carta foi a única que me fez sentir alguma coisa, além de técnica e pretensão. Quero lhe fazer um convite. Clara o encarava, tentando organizar os pensamentos. Convite? Venha passar uma semana conosco em São Paulo. Quero que conheça meu filho. Sem compromisso, sem promessas, apenas tente. Ela engoliu seco. Olhou para o relógio, depois para a padaria. E, por último, para ele. O senhor tem certeza? Mais do que tive em muito tempo. Naquela noite, Clara ficou acordada até tarde, o coração batendo como um tambor. A proposta parecia impossível, mas havia uma esperança ali que nem o medo conseguia abafar. E talvez fosse a chance de mudar tudo. O céu de São Paulo estava limpo naquela manhã, mas o ar trazia uma tensão invisível. Clara desceu do carro com as mãos suando dentro da bolsa. A mansão era grande, elegante, mas não opulenta. O portão se fechou atrás dela com um som metálico, e seu coração disparou como se não tivesse mais volta. Otávio a esperava na entrada, vestindo uma camisa clara e semblante fechado. Obrigado por ter vindo. Clara assentiu, sem saber o que dizer. Sua mochila pesava mais pela ansiedade do que pelo conteúdo. Levara 2 livros infantis, um caderno de capa dura e um boneco de feltro que fizera à mão na noite anterior. Lucas está no jardim. Ele costuma ficar lá de manhã. Enquanto caminhavam por um corredor silencioso, Clara ouvia apenas o som dos próprios passos. O interior da casa era sóbrio, com poucos objetos decorativos. Parecia mais um refúgio do que um lar. Chegaram ao jardim. Lucas estava sentado sob a sombra de uma jabuticabeira, com os olhos fixos no chão, os joelhos dobrados, o corpo encolhido, os dedos mexendo distraidamente nas folhas secas. Não reagiu à presença deles. Otávio se aproximou e agachou-se ao lado do filho. Lucas, essa é a Clara. Ela veio nos visitar, nenhum movimento, nenhum som. Apenas o silêncio espesso que parecia envolver o menino como um casulo. Otávio se levantou com um olhar resignado e fez um gesto discreto para a Clara. Fique à vontade. Estarei por perto. Ela respirou fundo, deu alguns passos e sentou-se na grama, a uma distância respeitosa. Tirou da bolsa o boneco de feltro, uma ararinha azul de olhos grandes e asas largas, e o colocou no chão ao lado dela, como quem convida sem exigir. Eu chamei ele de Azulão. Ele é um pouco teimoso, sabe? Mas adora ouvir histórias. Lucas não reagiu. Continuou com os olhos no chão, os dedos mexendo nas folhas. Clara não insistiu. Pegou o primeiro livro, abriu devagar e começou a ler em voz baixa, sem olhar diretamente para o menino. Era uma vez um tatu-bola que não gostava de se enrolar. Queria correr, pular, até nadar. Mas os outros tatus diziam, isso não é coisa de tatu-bola. Sua voz era calma, cadenciada. Lia como quem conversa, sem pressa. O tempo parecia passar diferente ali. Os minutos se estendiam como elásticos, e cada silêncio pesava mais do que 1000 palavras. Lucas permaneceu imóvel, mas Clara percebeu um leve arquear de sobrancelha quando falou da parte em que o tatu-bola se jogava no rio. E então, sem medo, ele se atirou na água. Descobriu que sabia boiar, mesmo sendo redondinho. Ela continuou lendo por mais 20 minutos. Depois, fechou o livro com cuidado, pegou o caderno e desenhou um tatu com lápis de cor.
Não falava com Lucas, falava para o espaço entre eles, como quem planta sementes num solo desconhecido. Ao se levantar, falou baixo. Até amanhã, Lucas, se quiser. O azulão pode ficar com você hoje. Deixou o boneco ao lado do menino e se afastou, sem olhar para trás. Otávio a esperava do outro lado do jardim, encostado numa pilastra. Ele não falou nada, né? Não, Clara respondeu com serenidade. Mas ele ouviu. Otávio cruzou os braços. A maioria tenta forçá-lo. Você não tentou nada. Ela o encarou com firmeza. Ninguém floresce sob pressão. Nem adultos, muito menos uma criança em dor. Otávio ficou em silêncio por um momento. Amanhã, então? Clara sorriu. Amanhã ela se retirou sentindo que algo muito sutil havia acontecido. Nada visível, nada audível, mas real. Como o instante em que a semente rompe a casca embaixo da terra. Na manhã seguinte, Clara chegou ao jardim carregando uma nova história e 2 lápis de cor. Vestia uma blusa de algodão clara, discreta, mas nos olhos levava uma luz inquieta. Ainda não conhecia os limites daquele território silencioso, mas confiava no caminho que seguia. Aproximação sem pressa, presença sem imposição. Lucas estava no mesmo lugar ao pé da jabuticabeira, agora com um azulão de feltro encostado ao lado do joelho. Não a olhou. Mas também não se afastou quando ela se sentou ali perto, repetindo o gesto do dia anterior. Clara interpretou como um sinal. Abriu o livro, respirou fundo e leu com leveza. Na beira do rio, o tamanduá sonhava com um chapéu voador. Enquanto lia, desenhava no caderno a cena do conto, o traço simples, mas expressivo. Com o canto do olho, percebeu que Lucas acompanhava mesmo sem mover a cabeça. Terminou o capítulo e colocou os lápis ao lado dele. Se quiser colorir, pode escolher as cores que quiser. Azulão acha que chapéu combina com amarelo, mas eu acho que chapéu voador pode ter cor de vento. Levantou-se, deu um passo e esperou. Lucas não pegou os lápis, nem os afastou. Apenas deixou que ficassem ali. Mais uma semente, mais um gesto mínimo. Mas Clara sabia. Na linguagem dele, isso era o que havia de mais próximo de um convite. Naquela tarde, Clara teve seu primeiro encontro com a equipe pedagógica da casa. 3 profissionais, todos com currículos impressionantes, reunidos na sala de reuniões. O ambiente era polido, mas o ar estava denso. Então, Clara, começou a psicopedagoga, doutora Márcia, com um sorriso profissional. O senhor Otávio nos informou que você foi selecionada para um período experimental. Gostaríamos de saber quais são suas estratégias de estímulo cognitivo e se pretende aplicar alguma metodologia específica com o Lucas. Clara manteve a postura serena, mas sentiu a tensão no ar. Eu ainda estou conhecendo o Lucas. Não acredito que se comece uma aproximação com planos prontos. Estou ouvindo o que o silêncio dele tem a dizer. O silêncio da sala foi mais alto do que o do jardim. Um dos terapeutas franziu o senho. Mas, sem planejamento? Sem diagnóstico? Isso não é arriscado? Talvez seja. Mas acho mais arriscado ainda impor uma fórmula a alguém que nem conseguimos alcançar ainda. Clara respondeu com firmeza. Não se pode acelerar uma flor para que ela desabroche logo. Doutora Márcia forçou um sorriso. E você pretende continuar nesse ritmo? Pretendo respeitar o tempo dele. E estar presente todos os dias. Otávio, sentado ao fundo, observava sem interferir. Após a reunião, caminhou ao lado de Clara até o corredor. Eles acham que você está perdendo tempo, comentou. Eu sei. Clara respondeu. Mas eu não estou ensinando um menino. Estou tentando alcançar uma criança que perdeu a mãe, a fala e talvez até a confiança no mundo. Isso não se conserta com cronogramas. Otávio assentiu, mas seu olhar era incerto. Naquela noite, Clara recebeu uma ligação de Itatiba. A voz trêmula de Dona Inês mal conseguia disfarçar o cansaço. A pressão caiu de novo hoje, filha. Mas já tomei os remédios. Não se preocupe comigo. Clara desligou com o coração apertado. Sentia-se dividida. Queria voltar correndo para casa, mas também sabia que Lucas precisava dela. E talvez precisasse mais do que qualquer outro. Ela ficou olhando para o teto por longos minutos, sem conseguir dormir. Perguntou-se se estava fazendo a coisa certa, se era suficiente, se conseguiria suportar a pressão. Mas no fundo sabia que já não havia como voltar atrás. No dia seguinte, voltaria ao jardim, com ou sem reação, com ou sem lápis colorido.
Porque às vezes o amor não grita, ele apenas permanece. Clara acordou com a garganta apertada e os olhos pesados. A ligação da avó ainda ecoava dentro dela. Mas não havia tempo para hesitar. Escovou os cabelos com pressa. Colocou o mesmo colar de contas verdes que sempre usava quando precisava de coragem e desceu as escadas decidida a transformar aquele dia. O jardim parecia mais vivo naquela manhã. O céu azul límpido. Os passarinhos cantavam num ritmo calmo, quase compassado. Clara sentou-se no gramado de sempre. Não tão próxima, não tão distante. Lucas já estava lá. Azulão também. Os dois imóveis como figuras de um quadro que só ela parecia enxergar em movimento. Dessa vez, Clara não trouxe livros. Trouxe um gravador antigo que encontrou num armário da casa com fitas cassete empoeiradas. Pediu permissão a Otávio e usou a noite anterior para gravar sons da natureza. O barulho de cachoeira, o canto de sabiás, a chuva caindo em folhas de bananeira. Hoje, quem vai contar a história? É o mundo, disse olhando de lado para o menino. Apertou o play e deixou o gravador tocar. Um canto de araras preencheu o jardim. Lucas moveu levemente a cabeça, quase imperceptível. Clara fingiu não notar. Continuou. O azulão sempre quis voar até a floresta onde os bichos cantam em coro. Dizem que lá tem uma árvore tão alta que toca o céu. O som de folhas sendo sopradas por vento invadiu o espaço. Clara prosseguiu com a narração, suave como o clima daquela manhã, mas ele não sabia o caminho. Então parou e escutou. Primeiro veio o sabiá, depois o mico-leão, e por fim o rio sussurrando o caminho certo. Ela parou, esperou. Depois puxou devagar um livro ilustrado que mostrava bichos da mata brasileira. Deixou-o aberto, com uma ararinha azul na página central, e voltou ao silêncio. De repente, algo mínimo, mas para Clara imenso, aconteceu. Lucas moveu os dedos em direção ao livro. Tocou a imagem da ararinha com o indicador. Não virou a página. Não falou. Mas pela primeira vez, escolheu um gesto, um contato. Um desejo. Clara prendeu a respiração. Sentiu uma emoção quente subir até os olhos, mas conteve as lágrimas. Manteve o tom calmo, como se fosse o mais natural dos acontecimentos. Azulão gostou dessa página também. Disse que se sentiu em casa. Lucas não reagiu com palavras, mas seus ombros pareceram menos tensos, o corpo mais solto, como se estivesse pouco a pouco emergindo de dentro do casulo. Mais tarde, na cozinha da casa, Clara preparava um chá quando Otávio entrou discreto. A babá me contou. Ele tocou o livro? Tocou. Clara respondeu sem erguer a voz. Foi só isso, mas foi dele. Otávio assentiu visivelmente emocionado. Pode parecer pouco, mas para ele é muito. Clara colocou o bule no fogo. Eu não quero forçar portas. Quero que ele decida a abri-las. Quando estiver pronto. Otávio olhou pela janela para o jardim silencioso. Você tem uma paciência que eu invejo. Ela sorriu, mas o sorriso era cansado. A dor ensina. A minha me ensinou a esperar. Naquela noite, ao escrever em seu diário, Clara desenhou a imagem da ararinha tocada por Lucas. Ao lado, rabiscou uma frase simples. Primeiro, o gesto, depois a voz. Estava exausta, preocupada com a saúde da avó, insegura sobre o futuro. Mas naquele momento, soube com uma certeza que não precisava de explicações. Lucas estava começando a voltar. Não com pressa, não com métodos, mas com música, vento e silêncio. E às vezes isso era tudo o que uma alma precisava para florescer. Nos dias que se seguiram, Lucas passou a demonstrar pequenos sinais de presença. Não falava, não sorria, mas seus olhos buscavam os livros que Clara deixava por perto. Seus dedos tocavam as páginas com leveza, como quem procura algo sem nome. A cada gesto, Clara sentia uma vitória íntima, silenciosa, mas poderosa. Contudo, nem todos compartilhavam do mesmo olhar. Na manhã de sexta-feira, Clara chegou ao jardim com um novo livro de fábulas brasileiras. Lucas já estava lá, sentado em silêncio, com Azulão entre as mãos. Ao ver Clara se aproximar, ele não se afastou. Observava, esperava. Ela começou a ler calmamente, como de costume. Mas dessa vez, uma das pedagogas da equipe, a mesma que mantinha distância desde o início, surgiu ao lado da árvore com um sorriso forçado e um livro colorido nas mãos. Vamos fazer uma atividade nova hoje, Lucas, disse a mulher, agachando-se de repente, tentando colocar um fone nos ouvidos do menino.
Vamos ouvir as sílabas. Repete comigo. Mi. Lucas enrijeceu o corpo na mesma hora. Os ombros se levantaram. As mãos apertaram Azulão com força. E os olhos se arregalaram como se estivessem diante de um perigo real. Clara sentiu o sangue ferver. Por favor, pare. Ela se levantou rapidamente. Ele não responde bem a estímulos forçados. A mulher a olhou com desdém. É só uma técnica básica de fonética. Se ele não repetir, nunca vai avançar. Ele ainda está aprendendo a confiar. Clara respondeu com firmeza. Isso não se faz com pressão. Otávio chegou a tempo de ouvir o final da conversa. A expressão dele era dura, tensa. O que está acontecendo aqui? A pedagoga se levantou, visivelmente contrariada. Estou tentando aplicar uma metodologia simples, mas essa moça insiste em impedir qualquer progresso mais técnico. Clara respirou fundo. Eu não estou impedindo nada. Só estou protegendo o único avanço que ele fez até agora. Se sentir seguro. Otávio olhou para Lucas. O menino tremia, encolhido, os olhos cheios d'água. O boneco de feltro estava no chão, caído. Ele hesitou. Depois caminhou até o filho. Abaixou-se devagar e pegou Azulão com cuidado, entregando-o de volta às mãos do menino. Obrigado. Clara, pode continuar com o que estava fazendo. A pedagoga recuou, mordendo as palavras que não disse. Saiu sem olhar para trás. Mais tarde, Clara estava na biblioteca da casa, reorganizando os livros infantis, quando Otávio entrou. Eu devia ter avisado a equipe que ela não devia interferir. Eu entendo que todos querem ajudar. Mas não é uma equação, Otávio. Não se resolve com fórmulas. Ele sentou-se exausto. Você parece saber exatamente o que fazer. Eu não sei. Só observo. E respeito. Otávio a encarou por um momento mais longo do que de costume. Hoje, pela primeira vez, Lucas deixou eu tocar nele. Quando devolvi o boneco, Clara sorriu com os olhos marejados, porque ele sentiu que o senhor também estava respeitando o espaço dele. Houve silêncio. Um silêncio bom, confortável. Naquela noite, Clara ligou para Dona Inês, que estava mais animada. A pressão havia se estabilizado, e a vizinha prometera levar sopa no fim de semana. As notícias a tranquilizaram, e ela pôde, enfim, descansar com o coração menos apertado. Lucas dormia, e Otávio, sozinho na varanda, revia cada palavra dita por Clara. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia alguém naquela casa que não via seu filho como um projeto, mas como uma criança. Uma criança machucada, sim, mas viva. E pronta, ainda que lentamente, para voltar a florescer. Os dias seguintes vieram com um clima mais ameno, tanto no céu quanto dentro da casa. O calor agressivo da primavera deu lugar a brisas suaves. E o jardim parecia agradecer com flores discretas e grama mais verde. Clara percebia que não era apenas o tempo que mudava. Lucas, ainda silencioso, estava diferente. Ele passou a chegar antes ao jardim. Sentava-se com Azulão no colo, olhos atentos ao movimento ao redor. Quando Clara se aproximava, ele a observava com mais nitidez. Não era afeto ainda, mas era reconhecimento. E naquele contexto, era muito. Clara adaptou seu ritmo. Parou de ler todos os dias. Às vezes, apenas sentava ao lado e ficava em silêncio, desenhando, escrevendo ou brincando com gravetos e folhas. A ausência de palavras tornou-se ponte. Era como se os dois compartilhassem um idioma feito só de presença. Sabe, Azulão tem medo de altura, disse ela um dia enquanto empilhava pedrinhas no chão. Ele voa, mas quando sobe demais, sente um frio nas penas. Lucas observava em silêncio. Não reagia, mas também não desviava. A cada manhã, sua postura era menos retraída. Os ombros mais soltos, os olhos menos tensos. Foi numa terça-feira de manhã fresca que Clara decidiu montar o cantinho de leitura. Pôs uma esteira de palha no jardim, cobertores dobrados, uma cestinha com livros de capa colorida, todos com temas do folclore e da fauna brasileira. Histórias com ritmo, música, repetição. Ela colocou uma plaquinha de papelão, Espaço da Imaginação. Lucas olhou de longe no primeiro dia. No segundo, sentou-se na borda. No terceiro, já pegava os livros e os folheava sozinho. Clara não dizia nada, apenas sorria, acompanhando seus movimentos com um olhar firme e caloroso. Se você quiser, pode escolher o livro de amanhã, disse, deixando um catálogo de figuras abertas. Lucas não respondeu, mas ao final da tarde deixou o livro,
a arara e o jacaré em cima da cestinha. Clara entendeu. No dia seguinte, leu a história inteira com vozes engraçadas e suspense medido. Pela primeira vez, viu Lucas sorrir. Foi um sorriso breve, tímido, mas real. Um traço nos lábios, um brilho nos olhos. Ela quase não conteve o impulso de chorar, mas manteve-se firme. Sabia que cada emoção expressa de forma natural seria uma vitória mais duradoura do que qualquer palavra decorada. Na cozinha, Otávio a esperava com 2 copos de suco sobre a bancada. A babá me contou. Ele sorriu? Sorriu. Clara confirmou, a voz embargada. Otávio ergueu o copo, como quem brinda um acontecimento raro. Isso merece mais do que suco. Para mim, é como se fosse champanhe. Ambos riram brevemente. Pela primeira vez, sem o peso constante da dor entre eles. Posso te perguntar uma coisa? Otávio continuou. Claro. Você nunca pressiona. Nunca tenta acelerar. Nunca se frustra. Como consegue? Clara pensou por alguns segundos antes de responder. Eu também tive que reaprender a viver devagar. Quando minha mãe foi embora, eu tinha 7 anos. Fiquei muda por quase 1 ano. Só minha avó entendia meus silêncios. Ela nunca me apressou. E um dia, as palavras voltaram. Otávio a olhou com respeito renovado. Havia nela uma força calma que ele não encontrava nas pessoas com quem convivia. E era justamente essa calma que parecia alcançar Lucas, onde ninguém mais havia conseguido tocar. Naquela noite, Lucas pediu que Azulão dormisse com ele. A babá ajeitou o boneco ao lado do travesseiro. O menino, sem dizer uma palavra, o abraçou e fechou os olhos com tranquilidade. Clara escreveu em seu diário. Hoje, a ararinha azul sorriu, e eu senti que era para mim. Ela ainda não sabia o que viria depois, mas já entendia que o vínculo que nascia ali não era comum. Era algo construído com delicadeza, escuta e presença, e acima de tudo com verdade. O progresso de Lucas nos dias seguintes foi sutil, mas constante. Ele ainda não formava frases completas, mas ampliava o vocabulário a cada leitura. Repetia a palavra-chave das histórias, nomeava objetos com mais clareza e principalmente olhava nos olhos. Era como se finalmente estivesse voltando a ocupar o próprio corpo. Clara, por sua vez, permanecia firme, mas sentia a exaustão se acumulando. As noites mal dormidas, a saudade da avó, as inseguranças sobre seu lugar ali, tudo isso pesava mais a cada dia. Ainda assim, a conexão com Lucas a mantinha de pé. Na manhã de sexta, Otávio a chamou para conversar. Clara, pensei muito e quero fazer algo. Não por dúvida em você, mas para garantir que o que estamos construindo tenha estrutura. Ela o observou atenta. Estou ouvindo. Proponho uma avaliação. Nada invasivo. Apenas uma dinâmica, com 2 profissionais de confiança. Eles aplicarão uma atividade lúdica com Lucas. Se ele se sentir à vontade e reagir bem, ótimo. Se não, saberemos que o caminho é manter como está. Você topa? Clara hesitou por alguns segundos. Seu instinto gritava para proteger Lucas, mas entendeu que Otávio buscava validar o que já havia acontecido, não desfazer. Tudo bem, desde que ele não seja forçado. E que eu possa acompanhar, Otávio assentiu. Combinado. Na tarde seguinte, o salão principal foi adaptado para a atividade. Clara segurava Lucas pela mão. O menino demonstrava nervosismo, mas estava calmo o suficiente para entrar. 2 educadores experientes sorriram para ele. Mostraram brinquedos, livros, figuras coloridas. A ideia era estimular sua fala de forma lúdica. Inicialmente, ele observava tudo em silêncio. Mas quando tentaram induzi-lo a repetir palavras em sequência, Lucas se encolheu. Fez o mesmo gesto que fazia quando se sentia invadido. Abaixou a cabeça, cobriu os ouvidos e começou a balançar o corpo. Clara se aproximou, ajoelhou-se e sussurrou. Está tudo bem. Você não precisa fazer nada. Só respirar. Estou aqui. Lucas a olhou, os olhos marejados. Depois se virou para a pequena estante ao lado, puxou um livro e folheou as páginas até parar em uma imagem. Um coração vermelho desenhado com lápis de cera. Ele apontou para a figura e falou com clareza inesperada. Coração. O salão ficou em silêncio. Clara fechou os olhos por um instante, absorvendo o peso daquela palavra. Quando os abriu, viu Otávio parado à porta, imóvel. Ele escolheu. Clara disse, virando-se para os avaliadores. No tempo dele.
Do jeito dele, um dos educadores, visivelmente tocado, assentiu. Esse menino tem uma inteligência sensível rara e uma ligação profunda com quem ensina sem pressão. Acredito que ele esteja exatamente onde precisa estar. Otávio respirou fundo. Seus olhos estavam vermelhos. Obrigado, Clara. Ela sorriu, mas seus olhos também estavam úmidos. Naquela noite, Clara ligou para a dona Inês. Ele falou coração, vó. E você entendeu, né? Entendi. Então é porque ele confiou em você. E ninguém ensina nada sem confiança. Clara encostou a cabeça no travesseiro, lágrimas discretas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez, sentia que não era mais uma visitante naquela casa, nem uma tentativa provisória. Era parte de algo. Um elo. Otávio, do outro lado do corredor, observava uma fotografia antiga. Ele, a esposa e o pequeno Lucas ainda no colo. Tocou a imagem da mulher com os dedos e murmurou. Acho que finalmente ele está voltando. E acho que ela o está trazendo com a alma. Assim como você fazia com o olhar. No dia seguinte, Lucas pegou um giz de cera e no muro de madeira do jardim desenhou um coração azul. Ao lado escreveu com letras trêmulas, Kaká. E naquele gesto simples toda dúvida foi dissipada. O nome Kaká, desenhado no muro com giz azul, virou uma espécie de marco invisível dentro da casa. Era como se a partir dali tudo tivesse mudado de tom. Lucas passou a chamar Clara com naturalidade, às vezes com um sorrisinho envergonhado, às vezes com firmeza. A primeira vez que gritou, Kaká, vem ver, correndo pelo jardim, Otávio se emocionou como quem ouve uma música esquecida da infância. Clara, por sua vez, continuava com a mesma humildade de sempre. Não se vangloriava dos avanços, não permitia que os pequenos progressos virassem espetáculo. Sabia que Lucas precisava de espaço, rotina e afeto. Não de aplausos, mas nem todos pensavam assim. Na manhã de uma quinta-feira, Otávio recebeu uma ligação de uma repórter de um grande portal de notícias. Ela dizia ter descoberto a história por meio de uma fonte da equipe pedagógica e queria fazer uma matéria de impacto. Propôs uma entrevista exclusiva com Clara. Imagens de Lucas, vídeos da evolução. Otávio recusou com elegância, mas a jornalista foi insistente. Disse que o caso inspiraria milhares de pais, que havia valor público ali, que era uma oportunidade de dar visibilidade à superação. Ele desligou incomodado. Pouco depois desceu ao jardim e encontrou Clara organizando os livros da cestinha. Clara, posso falar com você um minuto? Ela ergueu os olhos com as mãos ainda segurando um exemplar de capa verde. Claro. Aconteceu alguma coisa? Uma jornalista entrou em contato. Descobriu parte da nossa história. Quer tornar isso público. Clara apertou o livro contra o peito. E você? Pensa em aceitar? Eu disse que não. Mas quero saber o que você pensa. Clara respirou fundo antes de responder. Essa história não é minha. É do Lucas. E ele ainda está no início. Expor isso agora seria como arrancar uma flor antes dela se abrir, Otávio assentiu. Admirado com a clareza da resposta. Eu pensei exatamente o mesmo. Um dia talvez ele queira contar tudo. Do jeito dele. Mas por enquanto, ele só precisa de paz. Otávio caminhou até o banco de madeira sob a árvore. Sentou-se com um suspiro pesado. Você tem noção do quanto é rara, Clara? Ela se aproximou sentando-se a seu lado. Não sou rara, Otávio. Só sou alguém que escutou o que ele não dizia. E que escutou melhor do que qualquer especialista. Clara sorriu com delicadeza, sem vaidade. Às vezes, o que uma criança precisa não é de uma técnica. É de alguém que aguente o silêncio dela sem ir embora. O silêncio que se seguiu foi leve, como o barulho das folhas movidas pela brisa. Mais tarde, Lucas apareceu na varanda com um livro nas mãos e chamou alto. Kaká! Lê esse aqui. Clara levantou-se e caminhou até ele. Qual história você quer hoje? A do rio que canta. Ela pegou o livro com ternura. Então vamos ouvir o rio juntos. Enquanto lia, Otávio os observava à distância. Não era mais apenas gratidão o que sentia. Era algo mais profundo. Um reconhecimento que ultrapassava o racional. Naquela noite ele entrou em seu escritório, abriu a gaveta e tirou um envelope. Dentro estava um contrato em branco com o selo da Fundação de Educação que dirigia. Sentou-se, pegou a caneta e escreveu o nome. Clara Nogueira. No campo cargo,
Pensou por alguns segundos e preencheu: tutora especial de alfabetização afetiva. Mas deixou a decisão final para o dia seguinte. Na manhã seguinte, Clara encontrou o envelope sobre seu travesseiro com um bilhete de caligrafia firme, para quem sabe ensinar com o coração. Ela leu, emocionada, e olhou pela janela onde Lucas brincava de desenhar nuvens com os dedos no ar. Não disse nada. Apenas sorriu. Era assim que ela sabia que estava no caminho certo. O envelope permaneceu fechado por quase um dia inteiro. Clara o deixou sobre a cômoda, entre o diário e os livros de histórias. Toda vez que passava por ali, olhava para ele, mas resistia à tentação de abri-lo. Sabia que aquela oferta mudaria tudo. E por mais que o coração já soubesse a resposta, ela queria sentir cada detalhe antes de dizer sim. No fim da tarde, quando Lucas veio correndo chamá-la para ver um novo desenho que fizera, um balão colorido com asas de pássaro, Clara entendeu o que precisava fazer. Sentou-se na varanda, o envelope nas mãos, e finalmente o abriu. Leu cada linha com calma, os olhos marejando no trecho que dizia: tutora especial de alfabetização afetiva. Era mais que um cargo. Era um reconhecimento daquilo que ela sempre acreditou, mesmo quando ninguém mais via valor. Na manhã seguinte, procurou Otávio no escritório. Li o contrato. Disse com voz serena: e quero aceitar. Otávio ergueu os olhos e sorriu. Fico feliz. É uma proposta sem tempo determinado. Quero que você continue com o Lucas pelo tempo que ele precisar e que tenha liberdade para terminar sua faculdade, se desejar. A fundação cobre tudo. Clara engoliu seco. Não sei como agradecer. Já está agradecido. Cada palavra que ele fala, cada gesto novo, é um presente que nenhum dinheiro compra. Clara estendeu a mão. Otávio segurou firme. Obrigada por confiar. Obrigado por ter acreditado antes de todo mundo. Nos dias seguintes, a rotina na casa ganhou contornos mais suaves. Clara começou a integrar seus estudos à prática com Lucas. Montou pequenas oficinas de leitura no jardim, usando elementos do dia a dia. Frutas, flores, folhas, objetos comuns. Tudo virava sílaba, som, descoberta. Lucas agora lia palavras simples. Casa, rio, pão, luz. Escrevia seu nome com as letras ainda tortas, mas cheias de intenção. Criava histórias com desenhos e dava nomes aos personagens. Azulão ganhou uma família de papelão, com direito à árvore genealógica e tudo. Um dia, Clara propôs que Lucas escrevesse uma carta. Ele franziu a testa, mas logo sorriu e pegou um lápis roxo. Escreveu poucas palavras com esforço. Querida vovó Inês, eu aprendi a ler com a Cacá. Clara quase não conseguiu conter o choro ao ler. Posso mandar para ela? Pode. Ela vai amar. Otávio, ao ouvir sobre a carta, fez questão de levá-la pessoalmente a Itatiba. Propôs uma visita surpresa à avó de Clara. Você cuida do meu filho. É justo que eu cuide de quem cuidou de você. E assim fizeram. Dona Inês, emocionada, segurou a carta com as mãos trêmulas e a leu em voz alta, com o coração transbordando. Esse menino é meu também agora, disse, rindo entre lágrimas. Clara abraçou a avó, sentindo que a vida, enfim, começava a alinhar suas partes soltas. No retorno para São Paulo, Otávio dirigia em silêncio, mas com um sorriso contido. Ele quer que você leia para ele toda noite agora. É um vício bom, e você se tornou algo raro. Clara, não apenas necessária, essencial, ela não respondeu. Apenas olhou pela janela, vendo o pôr do sol tingir o céu de tons dourados. Sabia que estava onde precisava estar, não por acaso, mas por escolha. E por amor. Naquela noite, Lucas trouxe 2 livros e deitou-se com Azulão. Clara sentou-se ao lado e começou a leitura. No meio da história, ele a interrompeu. Cacá, você vai embora? Ela o olhou com doçura. Só quando você souber ler todas as histórias do mundo sozinho. E mesmo assim, só se você quiser. Lucas sorriu, fechou os olhos e sussurrou. Então fica para sempre. E naquele instante, o que antes era vínculo virou laço. Não de sangue, mas de verdade. Era uma noite fresca de outono. A casa estava em silêncio. E Lucas já dormia, abraçado ao novo livro preferido e ao inseparável Azulão. Clara desceu as escadas devagar, ainda com o eco da última história na garganta. Encontrou Otávio na varanda, tomando chá de camomila e olhando para o céu como quem buscava respostas em silêncio. Ele dormiu sorrindo, disse ela. Sentando-se ao lado,
Otávio assentiu, sem desviar o olhar das estrelas. Tenho pensado muito nos últimos meses, em tudo que mudou desde aquele vídeo. Desde o dia em que você apareceu, Clara se ajeitou na cadeira sem interromper. Quando minha esposa morreu, eu me perdi. Achei que podia resolver tudo com estrutura, dinheiro, especialistas. Mas nenhum deles, olhou para o Lucas como você olha. Ela respirou fundo. Não era a primeira vez que ouvi algo assim, mas vindo dele, naquele tom, sem esforço, sem formalidade, soava diferente. Otávio virou-se para encará-la. A frase do vídeo, quem ensinar meu filho a ler, herdará meu coração, soou como uma promessa absurda, quase teatral, mas era verdadeira. Porque o que eu queria não era uma professora. Era alguém capaz de amar o que restou de mim. Clara desviou o olhar, sentindo a emoção subir rápido. E agora? Agora? Eu não quero que você vá embora quando ele souber ler. Quero que fique. Não por obrigação, mas porque esta casa não é mais casa sem você. Houve um silêncio longo e cheio de sentidos. Clara não respondeu de imediato. Pegou a caneca de chá nas mãos e sentiu o calor invadir os dedos. Eu não queria nada disso quando escrevi aquela carta. Não queria futuro, nem promessas. Só queria ajudar uma criança a encontrar a própria voz. E acabou encontrando a sua também, completou Otávio. Talvez. Ela sorriu com os olhos marejados. Otávio se levantou e caminhou até uma pequena caixa de madeira sobre a mesa. Tirou de dentro um envelope e entregou a ela. É um testamento. Clara arregalou os olhos, surpresa. Otávio, Não é sobre herança material. Isso é simbólico. Quero que você saiba que, se um dia eu não estiver mais aqui, Lucas nunca mais vai estar sozinho. E você é parte do que ele é agora. Isso é herança de verdade. Clara segurou o envelope com delicadeza. Não sei o que dizer. Não diga nada agora. Só saiba. E continue sendo o que você é, essencial. Na manhã seguinte, Lucas acordou cedo e correu até o jardim. Encontrou Clara preparando mais uma oficina de letras, com objetos novos. Folhas, sementes, pedrinhas. Ele apontou para uma das pedras e disse, essa tem cara de L, de Lucas. E de luz também, respondeu Clara. E de ler. Ela sorriu orgulhosa. Você tem razão. Mais tarde, Clara revisava suas últimas tarefas da faculdade. As provas finais se aproximavam. Otávio bateu a porta. Está estudando? Tentando. Depois de tanto tempo fora, tudo parece novo outra vez. Se precisar de silêncio, mando todos para o jardim. Já tenho silêncio o bastante. Agora só preciso de confiança. Otávio sorriu. Isso você tem de sobra. À noite, Clara ligou para a dona Inês. Vó, sabe aquele dia em que a senhora me disse que a dor ensina? Lembro sim, pois eu entendi agora. A dor me trouxe até aqui, e o amor me fez ficar. Do outro lado da linha, Inês sorriu com a voz. Então você já entendeu tudo, minha filha. E assim, sem pompa nem anúncio, Clara tornou-se mais do que uma tutora. Tornou-se família. Herdeira de algo que não cabia em papel. O coração de um menino que aprendeu a ler e a confiar de novo. A formatura de Clara aconteceu numa tarde chuvosa e cheia de sorrisos. Não era uma cerimônia pomposa. Era simples, acolhedora, cheia de pessoas que, como ela, lutaram por cada página lida, por cada prova vencida, por cada passo dado. Otávio estava lá de terno escuro e olhos orgulhosos. Lucas, sentado ao lado, usava uma camisa branca com um broche de ararinha azul no bolso. Quando Clara foi chamada para receber o diploma, o menino levantou-se espontaneamente, aplaudindo com as mãos no alto. Vai, Cacá! Gritou sem medo, sem vergonha. Clara sorriu com a alma inteira. Caminhou até o palco com o coração pulsando mais do que os pés. Ao receber o diploma, olhou para o céu mesmo nublado e sussurrou baixinho. Obrigada. Vó, isso também é seu. Ao final da cerimônia, Otávio a abraçou forte. A professora mais valente que já conheci e o pai mais corajoso que já aprendeu a amar de novo. Na semana seguinte, a casa ganhou novos ares. Lucas, agora com 7 anos completos, lia histórias inteiras para Clara. Inventava finais diferentes, criava personagens novos, desenhava mapas de lugares onde seus contos se passavam. Tinha voz, tinha imaginação, tinha liberdade. O que você quer ser quando crescer, Lu? Perguntou Clara certa manhã. Quero ser contador de histórias.
E igual você. Ela riu acariciando o cabelo dele. Então você já é Otávio, inspirado pela jornada que viveram, lançou um projeto novo na Fundação, o programa Ler com o Coração. Escolas públicas passaram a receber apoio para implementar metodologias de alfabetização afetiva, baseadas no modelo que Clara desenvolveu com Lucas. Simples, humana, próxima. Ela foi nomeada coordenadora geral do projeto, mas preferia se apresentar de forma mais singela. Eu só sou alguém que escuta as crianças, dizia sempre. Um vídeo institucional foi gravado com Lucas lendo sua história favorita. Sentado no jardim da casa, com azulão no colo, ele lia com entonação firme. Quem me ensinou a ler, me ensinou a viver. Clara, ao fundo, observava com os olhos marejados. Aquela frase, escrita por ele sem ajuda, sem rascunho. Era tudo o que ela jamais poderia ter pedido em troca. E se você chegou até aqui, se emocionou com essa jornada e acredita que o amor pode transformar realidades, inscreva-se agora no canal. Temos muitas histórias como essa para dividir com você. No final do vídeo, Otávio aparece ao lado de Clara e de Lucas. Ele segura um cartaz escrito à mão, como no primeiro vídeo, mas com uma nova mensagem. Quem ensinou meu filho a ler, herdou nossa família. Lucas então aponta para a tela e diz: clica no próximo vídeo. Tem outra história linda vindo aí. Então não perca tempo. Clique agora no vídeo que está aparecendo na sua tela e continue essa maratona de histórias reais, emocionantes e cheias de esperança. Clara fecha o livro e sorri para a câmera. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é ser escutado de verdade. E a imagem se apaga suavemente, com o som da voz de Lucas ecoando ao fundo, lendo mais uma história.